Saudações automobilísticas a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Airflow. Hoje iremos destrinchar o carro da Aston Martin de 2023, o AMR 23, verificar por que ele é tão bom, por que ele está se dando tão bem. Veremos que é um carro que pegou coisas boas da Ferrari, coisas boas da Red Bull e também ideias boas da própria Aston Martin, misturou tudo e tem dado muito certo. Antes da gente verificar tudo isso, por favor, peço que caso vocês gostem do vídeo, dê um like aqui no vídeo e considerem se inscrever aqui no canal também. Boa parte do pessoal que assiste os vídeos não é inscrito e desta forma você auxilia o projeto Airflow. Beleza? Bora pro vídeo. Bom, começando pela Power Unit, que é o motor do carro, né? O carro da Aston Martin, ele tem utilizado o motor Mercedes, tá? É um motor 1.6 litros V6, isso é padrão para todos os motores do paddock. A potência já passou dos 1000 cavalos, tá? E é um motor single turbo, ou seja, é um turbo, um compressor, né? E é um motor que ele tem geradores adicionais de potência, tá? Os famosos MGU-K, K de Kinetic, energia cinética, e H de Heat, né? De calor. Aqui a gente consegue ver aonde eles estão instalados. Lembrando que o MGU-K ele está instalado numa região próxima ao virabrequim, mas na parte de baixo do motor. E o MGU-H, o Heat, ele está instalado justamente nesse eixo entre o turbo e o compressor. Lembrando que essa configuração dividida do turbo e do compressor é chamada de split turbo, que foi uma ideia aderida justamente pela Mercedes e foi um dos motivos do porquê o motor ser tão bom, né? Um dos motivos que fez a Mercedes ganhar tantas corridas no começo da era híbrida, de 2014 para cá. Bom, continuando aqui com a asa frontal, lembrando que as asas frontais de 2022 para cá, elas perderam bastante protagonismo, então são asas bem mais simples, né? Onde a gente tem 4 elementos, e esses 4 elementos eles têm um perfil de uma asa de avião invertida, né? Onde você gera sustentação negativa para baixo. Boa parte do downforce ele é gerado nessa seção da asa frontal, e esse decaimento aqui ele tem sido bem padrão nas asas frontais dos carros, pois dessa forma você cria um fluxo de ar para fora aqui, né? Que é o que a gente chama de escoamento outwash. É um tipo de escoamento que auxilia você jogar o ar turbulento dos pneus, por exemplo, dianteiros para fora, né? A gente já vai discutir um pouco mais sobre. Mas no geral é uma asa bem simples, né? Bem padrão. A gente consegue ver que a Aston Martin também ela instalou o bico no último elemento da asa, né? No quarto elemento da asa, onde aqui comparando com a Red Bull e com a Ferrari, eles já fizeram a instalação do bico no terceiro elemento, né? Então a Aston Martin ela está mais próxima de uma configuração de asa frontal parecida com o da Mercedes, né? Que também tem o bico instalado no quarto elemento de asa. Aqui a gente consegue ver uma simulação CFD que eu fiz, onde dá para ter uma noção como o carro de Fórmula 1 ele faz o gerenciamento desse ar turbulento na parte frontal, né? E também como as quinas, né, do endplate aqui são bem importantes para a geração de vórtices, que tem uma importância muito grande para fazer esse escoamento de ar turbulento para fora do carro. Falando sobre a suspensão, a Aston Martin ela tá com uma configuração bem padrão, que é push rod aqui em verde na parte frontal, tá? E pull rod aqui em rosa na parte traseira. Qual que é a diferença? Basicamente, os elementos de suspensão no push rod, que empurra o balancinho, eles ficam na parte de cima aqui do chassi. Então, é uma grande vantagem a uma fácil manutenção, né? Porém, em detrimento que o teu centro de gravidade ele fica mais para cima, né? No caso do pull rod, então os elementos ficam para baixo aqui, né? Que é no caso da parte traseira do carro. Você fica com uma região bem mais obstruída, é bem mais difícil fazer a manutenção. Então, numa quebra de suspensão traseira, vai ser bem difícil fazer a manutenção, mas o teu centro de gravidade ele fica um pouco mais para baixo, que é interessante, né? Sem contar que você tem mais espaço para a tua caixa de câmbio, a transmissão, que no caso da Aston Martin também é da Mercedes. Falando um pouquinho da suspensão, aqui é uma ideia que a Aston Martin adotou e bebeu de fontes da Red Bull, né? Que é esses elementos de suspensão wishbones, né? Que a gente vê em vermelho, eles estão instalados com uma angulação, né? Uma angulação anti-mergulho. Por que anti-mergulho? O carro, quando você freia,
e o teu corpo tende a ir para frente, ou quando você acelera e o corpo tende a ir para trás, né? Esse movimento de arfagem aqui, você acaba mitigando ele com uma suspensão angulada. Ele é análogo à galera que curte a parte de carros, né? Ele é análogo à configuração de caster. Então, dessa forma, você acaba mitigando esse efeito de rolagem do carro, né? Agora, falando sobre o sidepod e o undercut, que, na minha opinião, é um dos segredos do porquê que esse carro é tão bom, a gente vê que a Aston Martin aqui, ela bebeu de uma fonte da Ferrari, nesse caso, né? Esse formato volumoso aqui no sidepod, né? Parece um ombro. Inclusive, tem um vídeo explicando detalhadamente o porquê que ele é assim. O link tá aqui na descrição, se vocês quiserem entender. Mas, de forma geral, aqui você tem essa região volumosa e você tem uma região, um canal aqui, né? Parece uma banheira. Por que isso acontece? Aqui a gente consegue ver uma animação do como o sidepod ele é importante para fazer um bloqueio físico do ar turbulento dos pneus dianteiros aqui, que está em vermelho, né? Veja como o sidepod ele joga para fora esse ar turbulento. Você não quer que ele vá para a região traseira do carro, né? Então, você com o sidepod, com esse ombro aqui, né? Uma espécie de um ombro, você faz um bloqueio físico para esse ar turbulento. Então, ele é benéfico por causa disso. E, ao mesmo tempo, você cria um corte da área frontal do teu sidepod. Então, ele não fica tão volumoso, onde você consegue fazer um escoamento de ar mais laminar para trás do carro. E a gente vai ver por que ele é importante daqui a pouco, né? Que a gente consegue ver também como a Aston Martin também ela fez uma interpretação dela, né? Mas no caso da Aston Martin, ele é bem mais suave e, na minha opinião, ele é mais eficiente também. Aqui a gente consegue ver nessa animação como funciona, né? Então, essa região mais volumosa, esse ombro, né? Que a gente disse aqui, ele faz o bloqueio físico mesmo do ar turbulento. Então, ele auxilia esse efeito outwash. E, ao mesmo tempo, você tem esse canal que ajuda a escoar um ar mais laminar para a parte de trás do carro. Então, você alimenta a parte de trás do carro, a beam wing, a asa traseira, com um ar mais laminar. Isso é muito bom, é muito benéfico. Aqui eu fiz uma animação do carro da Red Bull, mas ele é análogo ao carro da Aston Martin. Como é que tem funcionado esses assoalhos nos carros de 2023, né? Então, do meio para frente, aqui, perto do bargeboard, você tem o flow outwash, né? Um escoamento onde você joga o ar para fora aqui, né? Um ar que auxilia a você isolar esse ar turbulento dos pneus dianteiros. E quando você faz isso, né? Quando você acelera o escoamento nessa região, você succiona mais ar justamente aqui na entrada dos túneis de Venturi. Então isso propicia um aumento de eficiência do próprio túnel de Venturi, gerando mais downforce do carro. Então é bem benéfico. Também a gente tem no assoalho, da parte central para a parte traseira aqui, elementos, né, mini geradores de vórtice, que geram esses vórtices aqui, que são bem importantes para selar o assoalho. Lembrando que a gente não quer que esse ar turbulento indesejado entre debaixo do carro. Você perde downforce, perde eficiência dessa forma. Então você faz isso com esses vórtices. Aqui, nos anos 80, os carros também geravam downforce com os túneis de Venturi. E como é que eles resolviam essa questão de você deixar o ar turbulento indesejado para fora do carro? Se colocavam saias, literalmente saias físicas, né? Onde ela obstruía a passagem desse ar turbulento para dentro dos túneis de Venturi. Porém, essas saias hoje em dia são proibidas, né? Então as equipes utilizam vórtices. Lembrando que agora em 2023 os carros estão 15 milímetros mais altos, tá? Parece pouco, mas é bastante coisa. E isso, as equipes elas têm que trabalhar de forma mais eficiente a geração desses vórtices de selagem que a gente explicou aqui no carro da Red Bull, né? Lembrando que possivelmente esse é um dos motivos do porquê que a McLaren não está performando tão bem esse ano ainda. Falando sobre o difusor, eu só coloquei essa imagem aqui para a gente ver como o difusor da Aston Martin ele tá bem grande, né? Ou seja, eles estão utilizando a máxima cota possível permitida pelo regulamento técnico da FIA. Então, é um difusor bem grande. Se vocês quiserem ver o porquê que o difusor ele é tão importante, como que ele conversa, ele faz a conexão com a beam wing e a asa traseira,
tem um vídeo da análise do carro da Red Bull. Aqui eu explico com detalhes o como funciona em conexão esses três elementos. Mas basicamente é isso. É um difusor bem potente, bem grande, e eles estão utilizando a máxima cota possível. A gente consegue ver também como esse canal dos sidepods aqui, eles escoam o ar justamente nessa região traseira do carro, né? E não só isso, a gente consegue ver esse detalhe aqui na lateral, do lado do difusor, onde você vai ter um escoamento de ar que vai fazer o bloqueio justamente desse ar turbulento dos pneus, né? A gente falou do ar turbulento gerado pelo pneu dianteiro, mas o pneu traseiro também gera ar turbulento aqui. E você não quer que esse ar turbulento adentre o teu difusor. Você vai perder performance dessa forma. Então, o que se faz é utilizar esse escoamento de ar oriundo dos sidepods para fazer esse bloqueio também físico do ar turbulento dos pneus traseiros. Falando sobre o assoalho, a Aston Martin com certeza ela já aderiu a um design da Red Bull. A gente não viu ainda imagens do como que está o assoalho da Aston Martin, mas provavelmente eles devem ter um design análogo a esse aqui da Red Bull, né? Onde você tem essas cascatas aqui, né? Que é um design que se provou mais eficiente para você ter mais performance aqui no escoamento de ar embaixo do carro nos túneis de Venturi. Só comparando, aqui é o assoalho da Ferrari no começo da temporada 2022. Então veja como era um formato mais suave, né? Lembrando que poucas corridas depois, a Ferrari também adotou algo análogo ao da Red Bull. E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para ajudar a fortalecer o projeto Airflow. Siga-me também no Instagram, onde sempre estou postando desenhos e insights técnicos do mundo automotor em geral. Belezinha? Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.